Olá, bem-vindo à nossa quinta aula do módulo DBA Pleno. Hoje vamos falar mais a respeito do ASM, Automatic Storage Management, que já vimos na aula anterior. Conforme fizemos na aula passada, procedemos à instalação do Oracle Cluster necessário para que a gente possa utilizar o Oracle ASM, que era a ferramenta inicial da infraestrutura de grid, como a gente aprendeu. Aprendemos a criar os discos necessários para essa nossa infraestrutura de grid. Aprendemos que vários discos juntos, eles formam um grupo de discos ou um disk group, e esse disk group, caso seja necessário para que meu banco tenha um crescimento, enfim, eu posso adicionar novos discos ao meu disk group, fazendo com que o banco de dados armazene maior espaço, aonde o ASM, Automatic Storage Management, vai gerenciar todo esse processo, vai gerenciar toda essa função de acrescentar disco, dividir os dados entre os discos, enfim. Aprendemos a como fazer diversos comandos pelo ASM-CA, que é a ferramenta visual, e aprendemos também como trabalhar com comandos ASM na tela preta, através do SQL Plus, conectando lá na instância do ASM. Vimos como fazer os comandos para efetuar essa adição de disco, essa criação de discos, enfim, a partir da linha de comandos. Hoje vamos continuar trabalhando o nosso ASM e vamos aprender algumas coisas a mais a respeito dele. Bom, vamos aprender como gerenciar o ASM, vamos ver dicas, comandos, várias coisas importantes. Relembrando então, esse aqui é o desenho básico do nosso ASM, onde eu tenho o ASM, que é o gerenciador Automatic Storage Management, que é o gerenciador automático de storage, e eu tenho os disk groups. No meu exemplo aqui eu tenho dois disk groups, disk group 1 e disk group 2, onde cada disk group eu tenho 4 discos diferentes. Então, quando eu criar lá, por exemplo, o meu tablespace, enfim, todo mundo sabe que um tablespace tem os data file. Esse data file vai ser um ASM file. Quando eu falo em ASM, ele vai ter um ASM file que vai ficar dentro de determinado disk group. Com isso, eu consigo ter toda a vantagem do gerenciamento ASM para o meu banco de dados. Então a ideia de você trabalhar com disk group é exatamente essa, um grupo de discos, onde eu tenho aqui, imaginam diversos HDs, vamos dizer assim, diversos discos rígidos, e esses discos vão formar um disk group específico. Esse tamanho não é o suficiente, eu vou acrescentar mais um, e com isso eu vou conseguir aumentar o espaço do meu storage. Continuando então, como verificamos na prática anteriormente, quando a gente instalou o nosso Oracle Cluster e a infraestrutura de grid, automaticamente é criada uma instância ASM. Isso é muito importante, questão de prova inclusive. Automaticamente ele cria uma instância ASM. Sendo uma instância, ela vai ter processo de background e estrutura de memória. Lembram lá quando trabalhamos no DBA Junior, que a gente viu que uma instância Oracle era o quê? A memória mais os processos de background, estrutura de memória mais os processos de background. Então, como a gente já aprendeu isso antes, quando a gente trabalha numa instância ASM, ela tem uma estrutura bem parecida do banco de dados. Agora a gente vai comentar um pouco a respeito dela, embora ela seja uma instância bem menos gerenciável do que a do database. No database a gente trabalha bastante, a gente mexe em parâmetro, altera, faz configurações. Já a instância ASM, a gente vai ver que ela é um pouco parada em relação a isso. Ou seja, não vamos trabalhar muito manutenções na instância, não vamos precisar fazer modificações de parâmetros na instância. É importante que a gente conheça, saiba que ela existe, que ela tem alguns pools de memória bem parecidos com o que a gente tem lá na nossa instância de database, porém ela não é muito gerenciável, ela não tem a necessidade, não é que ela não seja gerenciável, mas ela não tem a necessidade de alterações. O desenho dela, se você ver, é muito parecido com o desenho que a gente tem na instância de banco de dados de um modo geral. Eu tenho a minha SGA, ou System Global Area, ou Shared Global Area ainda, como vocês podem ver em alguns materiais e algumas
de alguns materiais Oracle e não Oracle, escritos para Oracle, mas que não sejam diretamente da Oracle. Alguns escritores gostam, eu praticamente gosto também do nome Shared Global Area, porque é uma área compartilhada, uma área global compartilhada. Enfim, ele tem a Shared Pool, que a gente já conhece, ele tem a Large Pool, a ASM Cache e um pool de memória livre para ocupações que sejam necessárias. O funcionamento delas é um pouco diferente do que a gente tem no database. Claro, lá dentro do ASM, eu não vou estar executando queries diretamente nela, eu, usuário, não, mas a aplicação ela vai estar utilizando essa área para recuperar dados de disco, para armazenar dados de disco, para trabalhar o gerenciamento da instância ASM, para fazer o balanceamento das cargas, enfim, tudo isso vai ser necessário. E juntamente, vamos colocar aqui como seria a nossa divisão quando a gente trabalha com o database. A gente faz essa divisão aqui, onde eu tenho a estrutura de memória e os processos de background. Estruturas de memória, processos de background. Então, as estruturas de memória, como eu comentei, são bem próximas ao que a gente tem, e os processos de background que vão servir para determinadas funções dentro da ASM. Então, como eu comentei, tal qual na instância de banco de dados, existem os pools de memória cache. Porém, esses raramente necessitam de manutenção. Raramente necessitam de manutenção. É importante saber isso, quanto ao tamanho, gerenciamento, etc. A própria instância ASM, já no padrão de instalação, ou seja, quando eu faço a instalação, como a gente fez na aula passada, na instalação default, ela já se encarrega de uma perfeita adequação e do gerenciamento automático. Também a gente pode perceber que os pools de memória são em menor número do que da instância de banco de dados. Ou seja, não tem tantos pools de memória, não tem necessidade de tantos pools de memória quanto do banco de dados. Um exemplo interessante dos pools de memória é que vimos na aula anterior que eu tenho algumas VDollar que eu posso ver informações a respeito do disco, vamos conversar hoje também a respeito disso, e elas são armazenadas dentro da instância ASM, dentro da memória, como são views dinâmicas, que a gente já aprendeu isso no curso anterior, view dinâmica armazenada em memória. Então, essa informação vai estar armazenada dentro do pool de memória do ASM. Continuando então, os processos de background. Processos de background são bem importantes, são bem interessantes que a gente tenha esse conhecimento, para entender o que ele realmente está fazendo, qual que é a ideia dele dentro de uma instância ASM. Os processos de background específicos da ASM têm diversas responsabilidades no gerenciamento dela. Balanceamento do disco e divisão de carga de trabalho é um exemplo de um processo, de uma responsabilidade que tem ali dentro. Dentre os principais processos que existem em todas as instâncias ASM, a gente tem alguns, como por exemplo o RBAL. RBAL é o cara responsável pela coordenação, questão de prova, responsável pela coordenação do rebalance dos dados, quando por exemplo um disco for adicionado ou for removido. A gente já aprendeu que o ASM faz sempre o balanceamento das informações, certo? Ou seja, toda vez que você armazena um novo disco, que você retira um disco, as informações, vou pegar o exemplo de armazenar, de acrescentar um disco. Imagina que eu tenho 2 discos e acrescento um terceiro disco. Vocês sabem que o ASM não trabalha daquela forma assim, espera encher um disco, passa para o outro, espera o outro, passa para o outro. Não, ele faz um balanceamento da carga entre todos os discos do disk group, certo? Sendo assim, quando um disco é adicionado ou removido, quem coordena esse trabalho é o processo de RBAL, ou RBAL, o processo de background chamado RBAL. Esse processo, ele vai ditar como que vai ser feito esse balanceamento, ele vai fazer com que as informações sejam novamente balanceadas através dos discos que sobraram, através dos discos existentes ainda dentro do meu disk group. Existe uma forma de acelerar o balanceamento que é através de um comando que aumenta o chamado power do processo. O nome é bem esse, aumentei o power limit do processo, e ele vai fazer com que o balanceamento seja mais rápido.
Porém, alguma coisa interessante da gente saber é que quanto mais eu aumento o R-ball, eu posso vir a ter overhead de discos, causando overhead no ambiente daqueles itens, né, que vão precisar dos discos que estão sendo rebalanceados. Isso ocorre porque ele vai despender mais I/O, vai ter mais tarefas de CPU para que isso seja feito de uma forma mais rápida e eu possa impactar no ambiente como um todo. Então é importante que você tenha bastante cuidado na hora de querer apurar um balanceamento, querer fazer que o balanceamento seja mais rápido, que pode ser que não seja tão vantajoso assim para o nosso ambiente. Entre os processos de background, se eu quiser analisar o balanceamento dos dados, imagine então que eu, logo após ter removido um disco, ou após ter acrescentado um disco, eu quiser verificar a atividade de rebalanceamento, eu posso utilizar uma query que vai buscar lá na $ASM Operation. Então eu vou conectar na instância ASM e dentro dela eu vou fazer esse select na $ASM Operation. Agora já é interessante analisar essa $, para a gente relembrar o seguinte, é ela que está lá no pool de memória. Lembra que eu comentei agora há pouco da FCGA, da minha instância ASM? Ou seja, essa informação vai estar lá dentro. Durante o processo de balanceamento, os dados permanecem acessíveis para utilização de forma normal, porém, pode-se notar certas vezes a performance do ambiente como um todo pode ficar um pouco comprometida, pode ficar um pouco degradada a performance do ambiente. Por isso, é aconselhável que se execute operações de retirada e inserção de disco em horários de menos pico de trabalho. Isso aqui, eu diria que é algo mais de experiência própria do que, algo mais de experiência própria do que propriamente dito da questão de estar documentado em algum lugar, enfim. Aqui é o mais importante. É aconselhável você fazer dessa forma, é como eu costumo fazer quando a gente tem essa opção. Muitas vezes não se tem essa janela, muitas vezes você gostaria de alterar dessa forma, mas não tem como. Não consegue, o ambiente é um 24/7, então você tem que procurar aquele horário de menor pico para isso. Outra opção que eu posso fazer para alterar, se eu quiser, como eu comentei anteriormente, a cláusula power, ou seja, aumentar a velocidade do rebalance, porém aumentando o overhead, é fazer um alter disk group, o nome do disk group ao qual eu acabei de adicionar ou remover o disco, rebalance power 10. Com isso, você vai ver que ele vai mostrar, inclusive na query aqui em cima ele mostra qual power está sendo utilizado para fazer o rebalance. Você vai ver que o rebalance vai ser mais rápido, porém a gente pode ter uma degradação de performance no acesso aos discos como um todo. Então, isso, como eu falei, deve ser analisado se realmente vale a pena para o meu ambiente ou não. Ainda dentro do balanceamento, né, como eu coloquei aqui, eu faço um alter disk group rebalance power 10 e agilizo o processo. Outra opção é na própria adição ou remoção do disco dizer qual power eu desejo. Então, alter disk group, o nome do disco, drop disk, eu posso dropar 2 discos ao mesmo tempo de um disk group, posso dropar um disco só, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, eu faço um alter disk group, o nome do disco, drop o disco que eu quero dropar e coloco no final rebalance power 10, rebalance power 11, vai até 11 nas versões 12, vai até o 32. Se eu não colocar nada, o padrão é Power 1 e ele vai fazer de uma forma mais lenta, porém praticamente sem overhead. Então, essa é uma forma de eu dizer para o meu processo de background com qual velocidade ele vai gerenciar esse balanceamento. Bom, comentei agora há pouco que o R-ball é o cara que coordena esse gerenciamento. Mas ele é o coordenador. Quem executa é um processo chamado ARBN, porque eu posso ter mais de um processo rodando conforme a carga de trabalho, conforme a quantidade de CPUs, enfim, ele faz uma soma e vê como que eu posso, com quantos processos ele vai precisar fazer. Para você entender legal, esse ARB é como se ele fosse um subprocesso do processo R-ball, do processo de rebalance.
Trabalha mais ou menos como um funcionário do Rebalance. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Ele trabalha mais ou menos como um funcionário do Rebalance. Ele é quem vai realmente fazer a movimentação das extensões de dados. O que significa isso? Quando eu tenho que tirei um disco, um exemplo, tirei um disco, as extensões de dados que estão dentro dele vai ter que ser feito o split, vai ter que ser dividido entre os outros discos restantes. Para que isso aconteça, esse processo que vai fazer esse trabalho, ele que é o responsável pela movimentação. O RBAL diz como fazer e ele tem que fazer. Muito importante a gente lembrar que o ASM jamais deixará de forma segura você dropar um disco se não houver espaço para condicionar os dados existentes neles antes dos outros discos. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele não vai me deixar dropar um disco se eu não conseguir pegar todo o conteúdo daquele disco e dividir entre os demais discos do meu disk group. Ele não vai me deixar dropar um disco para que vá matar dados do meu database, para que vá matar informações do meu banco de dados. Impossível, ele não vai deixar eu fazer isso e nem poderia, porque senão seria você dizer que alguém que gerencia, por exemplo, o ASM, poderia ocasionar uma falha grande, uma perda praticamente irreparável no seu banco de dados. Então, ele não vai conseguir remover o disco, deixando que perca informações. Para o ASM, o disco somente será considerado realmente removido após todo o processo de rebalance. Quando ele percebe que não houve perda de dados, aí sim é considerado realmente terminado o processo de rebalance e disco removido. O processo ARB tem o N, porque pode ser que exista mais de um processo rodando a tarefa. Isso pode ser que seja coordenado automaticamente pela instância Oracle, pela instância ASM, levando em consideração a quantidade de CPUs no servidor. Enfim, o Oracle vai direcionar com quantos processos ARB ele vai fazer esse balanceamento. É mais ou menos como dizer que ele pode trabalhar de uma forma paralela para que essa tarefa fique mais ágil, para que a tarefa fique mais rápida. Outro processo que existe é o processo do Gmon. Ele vai gerenciar os discos como membro de um disk group específico. Ele é responsável por conhecimento de cada disco do disk group. Se eu tenho lá o disco, por exemplo, SDB1, SDC1, SDD1 faz parte do disk group data. Esse cara que vai fazer esse processo e que ele vai conhecer cada disco do disk group. Por que isso é necessário? Toda vez que a instância ASM sobe, ela monta os disk groups. Eu posso desmontar, dar um alter disk group dismount, alter disk group mount manualmente se eu quiser. Mas toda vez que ele monta e desmonta um disk group, ele tem que reconhecer quais são os discos específicos dele. Ele também é responsável por controlar o estado dos discos. Eu posso colocar um disco offline para manutenção, desmontar, deixar o disco offline para manutenção, depois montar o disco novamente. E a compatibilidade dos discos com a instância ASM com o database. Eu posso ter discos ASM em uma determinada versão do Oracle, a minha instância ASM em outra versão e o database em outra. Eu não tenho obrigatoriedade de trabalhar todos com a versão 11.2.0.4, não. Eu posso trabalhar, existe uma matriz de compatibilidade, eu posso trabalhar dentro dessa matriz de compatibilidade. Embora, na maioria das vezes, a gente trabalhe por uma questão assim de convenção, por uma questão até de organização, costumamos trabalhar todos na mesma versão, mas pode ser, não é difícil a gente encontrar onde eu tenha lá o grid com uma versão mais alta e database com uma versão mais baixa de banco de dados, por exemplo. Então, o Gmon também é responsável por coordenar a compatibilidade dos discos em relação à instância ASM. Vejam que os discos, que são os discos que fazem parte do disk group, e tem a instância ASM. O disco pode ter uma compatibilidade e a instância ter uma compatibilidade diferente, porém, eles sejam compatíveis para trabalhar junto. O Gmon é o cara que, além de conhecer os discos, ele vai conhecer, vai trabalhar essa compatibilidade. O Gmon que a gente viu e o Mark. Quem é o Mark? O Mark,
sempre que os dados são gravados nos locais chamados de UA, ou unidade de alocação. Quando uma unidade de alocação não é mais necessária dentro de um disco, ou seja, quando o espaço está nela ali não é mais necessário, enfim, não vai ser mais preciso, esse processo de background marca essa área como obsoleta, para que possa ser liberado espaço, para que, enfim, possa ser liberado espaço futuramente. Outro processo de background bastante importante também é o ONNN. O nome dele é meio estranho, mas ele faz o seguinte: eles representam o lado servidor de uma conexão cliente-servidor. Ele basicamente vai aparecer no momento que a instância for iniciada e vai desaparecer logo depois disso. A ideia deles é formar um pool de conexões para a instância ASM para troca de mensagem. Ele só aparece quando necessário. Esse processo de background, normalmente ele aparece bastante quando eu estou utilizando o Oracle Application Cluster, Oracle RAC, onde eu tenho algumas instâncias que compartilham o mesmo ASM, né, e eles precisam trocar informações entre elas. Esse processo aparece. O processo PZ9N representa um ou mais processos escravos paralelos que são usados na busca de dados quando o ASM também está trabalhando em modo RAC, também está trabalhando com configuração cluster em mais de uma máquina simultaneamente. Então, quando ele precisa buscar dados dessa forma, é um dos exemplos de um processo que vai aparecer para buscar informações e distribuir essas informações pelas instâncias que estiverem solicitando tais informações. Então, são alguns processos que a gente vai ter. Os processos, dentre os processos de background que eu tenho, aqueles que eu vou ter em praticamente todas as instâncias ASM. Vocês podem ver que é uma instância, mas ela é mais simples do que a instância de banco de dados, embora não seja menos importante, é claro. Bom, sendo uma instância, então, ela tem configurações iniciais, que também é algo que se assemelha à instância de banco de dados, e ele também tem um arquivo init, ele também tem um arquivo de parâmetros que vão ser lidos sempre que a instância for montada. Porém, um exemplo que eu coloquei aqui, uma dica, né, uma curiosidade, são mais de 300 parâmetros de background que eu tenho, parâmetros de inicialização, não parâmetros de background, parâmetros de inicialização que eu tenho para o database. Porém, em média, 74 são os que podem ser utilizados para configuração de instância ASM. Entre eles, tem os principais, que é o instance type, que vai dizer que tipo de instância que é. Eu tenho um padrão do power limit, que o padrão é 1. Outro parâmetro interessante é o ASM disk strings, que vai me dizer qual que é a string de disco. Lembra quando a gente mudou a string de disco para que ele encontrasse os discos ali dentro? Se ele tiver já no ASM disk string com essa string ali, ele já vai encontrar, na hora que eu acessar com ASM CI, enfim, ele já vai encontrar a string, ele vai saber de onde ele tem que procurar os discos. Os disk groups que eu tenho dentro do meu ASM, eu não preciso adicionar isso aqui manual, tá? Toda vez que eu crio um disk group, automaticamente ele vai lá e escreve no arquivo de inicialização. O diagnostic dest, que já vimos lá no Oracle, no DBA Junior, que é o local onde ele grava informações de diagnóstico, né? A pasta onde ele grava as informações de diagnóstico, os trace, enfim, o alert do ASM. O ASM também tem um alert log. A gente vai fazer um turismo pelo ASM daqui a pouquinho. O tamanho da large pool e o remote login password file, se eu permito que ele faça conexão remota nele, se eu posso fazer conexão sem estar dentro do servidor direto ou via put, ou seja, se eu consigo conectar via client nessa instância do ASM. Então, eu vou analisar, eu vou fazer logo um tour lá pela nossa instância e vamos ver algumas coisas interessantes dentro do nosso ASM. Para isso, vamos precisar subir a nossa máquina virtual da aula anterior. Lembrando que quando a gente trabalha com VirtualBox, quando trabalha com virtualização, muito legal é você guardar os snapshots. Eu aqui criei, um snapshot do término da aula 4 e é esse snapshot que eu vou subir agora. Vou iniciar a minha máquina virtual para que eu possa trabalhar com ela, para que a gente possa dar prosseguimento
naquela análise toda que a gente quer fazer do nosso ASM. Vamos aguardar a nossa máquina virtual subir. Demora um pouquinho, como eu já disse, né? Depende muito da velocidade do seu ambiente, da sua máquina, é o que ele vai subir, vai fazer o processo. Lembrando que a gente vai trabalhar com o MOBA Xterm, o MOBA Xterm. Não vamos trabalhar, a máquina virtual nossa vai servir exatamente como um servidor lá no meu ambiente corporativo, onde existe um servidor, o servidor sobe, mas eu faço a conexão via PUT nele, via SSH, para que eu possa trabalhar, não preciso estar lá na frente, na console do meu servidor. Quase terminando de subir minha máquina, já vou abrir o MOBA Xterm aqui para que eu possa proceder à conexão. Nesse momento, vocês vão ver que subiu a sua instância, porém, o nosso ASM não está no ar. Não tem processo nenhum. Vamos aguardar. Se você ver, quando eu coloquei aqui PS-EF, Pipe Grip, Oracle, e ele colocou essa informação aqui, ó, existe uma ferramenta quando eu instalo o Oracle Grid, a gente vai comentar sobre ela hoje, que é o Oracle Restart. Ele, toda vez que o servidor sobe, toda vez que baixa de uma forma abrupta, ele tenta subir novamente a instância. Vamos ver se ele vai conseguir subir a nossa instância. Vamos ver se o nosso ASM vai subir. Pode ver que ele está subindo o cluster, está subindo os agentes, ele vai proceder esse subir da instância automaticamente. Vamos aguardar um pouquinho, esse processo é mais rápido ou mais lento, como eu sempre falo, de acordo com a sua máquina, de acordo com o hospedeiro que está dividindo memória com a máquina virtual. Se eu vier aqui agora e fizer um PS-EF, Pipe Grip Pmon, eu vou ver que ele subiu a minha instância ASM. Olha que interessante. Então, se eu vier aqui dentro do meu ASM, eu vou ter, se eu conectar ali, esse erro, gente, esse erro é um erro padrão. Por que ocorreu isso aqui dessa forma? Porque ele não me trouxe, quando eu digitei SQL Plus, ele não reconheceu. Porque não está setada a variável de Oracle Home, com isso não está setado o local do path onde ele vai encontrar o arquivo.
Se eu fizer um echo dólar Oracle Home, eu vou ver que meu Oracle Home está setado errado. Meu Oracle Home está setado para o DB Home. Eu não tenho DB Home. Eu não tenho database. Esse aqui está setado dessa forma porque eu tenho lá um profile e nesse profile está colocado dessa forma. Vamos alterar aqui. Fazer um export. Se eu utilizar o OraEnv, eu vou dizer para ele que não é ORCL, eu quero mais ASM. Com isso, agora ele setou o ambiente para mim. Se eu fizer um echo dólar Oracle Home, ele vai me trazer. Se eu digitar agora SQL Plus, ele vai achar o SQL Plus para mim. Agora sim eu posso fazer SQL Plus, a sys ASM, ele vai mostrar. Show parameter name. Show parameter ASM. Ó, ASM diz que grupo, ASM diz que strings, que está aqui, aquele string que a gente colocou, ASM power limit. Vou colocar um show parameter. Instance. Instance name ASM, instance type ASM, todos eles do que a gente estava vendo aqui nos nossos parâmetros anteriores. Vamos ver quanto que eu tenho de memória de large pool. 12 MB de large pool, share pool reservado, o valor que ele está colocado aqui em bytes. Então, com isso, eu consigo ver os parâmetros de inicialização da minha instância. Se eu ver aqui um show de AG, show parameter, ele vai me trazer aonde que está o diagnostic dest. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse local, vamos olhar aonde que está esse diagnósticos do nosso ASM. Então, dentro do Oracle Base, tem uma pasta de AG. Dentro dessa pasta de AG tem uma pasta ASM. Ao path completo. Oracle Base de AG, instância tipo ASM, nome da instância, nome do seed da instância, database name e o seed da instância. Isso a gente vai ver melhor quando a gente estiver trabalhando com, vimos, né, no DBA Junior. Vamos relembrar quando estiver trabalhando com a instância de banco de dados, vai ficar mais tranquilo para a gente entender isso. O que eu quero ver com você é essa parte aqui, ó, trace. Então, se eu der lá um cd trace, tem o alert. Se eu der um tail-f no alert, o que significa o tail-f? O tail-f, ele vai me mostrando o que acontece. Quer ver um exemplo? Que eu utilizo bastante isso aqui. Então, você está no ambiente. E vou dar um shutdown. Vou fazer o seguinte, vou dar um shutdown. Abort. Se você olhar aqui dentro, você vai ver que ele vai mostrar Instance Shutdown Complete.
que é esse cara aqui? Esse aqui é o tail-f. Quando eu dou tail-f, ele vai atualizando as informações. É bastante útil quando eu estou em alguma tarefa de manutenção, alguma coisa assim. Ó. Se eu quiser dar agora um startup, dou um startup e corro aqui, eu consigo ver o processo fazendo. Ó, ele monta os discos, disco 1, 2 e 3. É muito legal fazer isso quando você quer depurar erros, depurar falha. Abra 2 sessões. Em uma das sessões você larga o tail no alert, dá um tail-f no alert, e na outra sessão você faz o comando. Olha lá, Autodisk Group Mounted, e ele montou o Disk Group para mim, ou seja, ele subiu o meu Disk Group. Legal, né? Bastante interessante isso. Aqui dentro eu tenho ainda os traces específicos dos processos de background, ó, o processo de rebalance. Ele vai me trazer algumas informações a respeito do processo aqui dentro. Que se deixou trace, pode ser que ele tenha criado, mas não tenha ficado trace nenhum. Enfim, se ele tiver trace, tiver alguma informação, ele vai colocar ali. Mas essa dica do tail do alert é muito legal para você acompanhar o que está acontecendo num banco de dados. Então, eu muitas vezes, quando quero fazer algum processo grande, quero analisar algum ambiente, alguma coisa, antes de fazer algum processo assim, eu vou lá, dou um tail-f no alert, seja da instância, seja do ASM, enfim, seja até do próprio listener, e faço o processo e acompanho o log em tempo real. Legal essa dica. Vamos voltar para o nosso slide um pouco. Continuando então, a instância de ASM ela tem várias views dinâmicas ligadas a ASM. Uma das grandes vantagens da instância ASM, como a gente comentou, é que gerenciar ela, os dados ficam armazenados em memória. Sendo assim, o acesso se dá através das views dinâmicas. Entre as views dinâmicas mais utilizadas, eu tenho algumas aqui, que vai me mostrar os discos, vai me mostrar os disk groups, vai me mostrar a operação do rebalance, quanto tempo falta para o rebalance, enfim. Vai me trazer a estatística de I/O dos discos, quais são os ASM file que eu tenho, estatística dos discos, utilização dos discos de modo geral, o client de ASM, como que tá. Então é bem interessante você de repente fazer um select nessas views, lá no seu ambiente que a gente acabou de montar, pegue isso como tarefa de casa de hoje, reconhecer essas views que eu citei aqui. Eu coloquei as views mais importantes, vamos dizer assim, aqui são 11, né? E essas 11, as que utilizam-se mais no gerenciamento do ASM. Eu diria que com elas você já consegue fazer o gerenciamento completo do seu ASM. Lembrando, em questão de prova, uma vantagem é que os dados ficam sempre gerenciados em memória, ficam armazenados em memória sempre, que a gente já viu, que a gente tem uma SGA para isso. Segurança no acesso a ASM. Visando manter o bom seguro de gerenciamento da ASM, o Oracle, tal qual a gente trabalha com database, ele criou um processo de privilégios específicos para gerenciadores do ASM. Lembra quando a gente tinha o privilégio de SysDBA? Que o SysDBA é o cara top, é o cara que pode dropar um banco de dados. Assim, nessa ideia de segurança, nessa ideia de segregação de funções, nessa ideia de você conseguir dividir as funções, não é necessário que eu dê o privilégio de SysDBA para alguém que vai simplesmente gerenciar o storage. Então eu tenho lá, imagine que na minha empresa eu tenho o papel da pessoa que vai gerenciar somente storage, eu posso dar um grant para ele, para o usuário dele de sysASM, para que ele gerencie apenas o ASM. Com isso a gente consegue definir bem os papéis dentro de uma estrutura de gerenciamento de ambiente. Essa é a ideia, definir os papéis dentro de uma estrutura do gerenciamento de ambiente. Veja, isso aqui nem sempre é feito dessa forma. Eu diria até que hoje em dia é uma cultura que ainda está crescendo. A grande maioria das empresas ainda tem lá um SysDBA que faz tudo. Mas é algo que vem crescendo, é uma crescente essa ideia de segurança. Então, isso eu acredito que vai emplacar bastante num futuro bem próximo. A grande sacada disso tudo é garantir que a segurança, porém sem tirar o privilégio de gerenciamento. Ou seja, é trabalhar
com algo que conhecemos como privilégio mínimo. O privilégio mínimo a gente vai conversar na aula de segurança de banco de dados. Mas só adiantando um pouquinho, como vocês já sabem, né, meus alunos já conhecem, não gosto de largar um conceito sem dar pelo menos uma pequena ideia. Privilégio mínimo é você dar o privilégio para a pessoa, para um grupo, que só o que ele realmente necessita. Não pegar e dar, vou dar um grant de DBA porque é mais fácil. Não, dá só o privilégio realmente necessário. Essas são as melhores práticas na questão de segurança. Bom, voltando então para os privilégios de acesso na ASM, visando manter o bom e seguro gerenciamento do ASM, a gente criou os privilégios específicos que são privilégio SysASM, permite a conexão do tipo SQL Plus / Sysasm. Com esse privilégio, se consegue fazer todas as tarefas de administração, porém sem ter acesso aos dados do banco de dados. Ou seja, eu não vou conseguir, com esse privilégio, eu não vou conseguir conectar no meu banco de dados e ver lá uma folha de pagamento, ver os dados em si. Não, eu só vou conseguir gerenciar o ASM. Já o privilégio SysDBA, que já é conhecido, tem acesso, além do gerenciamento do ASM, claro, eu consigo conectar SQL Plus / SysDBA dentro da instância ASM, mas com esse privilégio, é um privilégio amplo, eu tenho acesso não só ao ASM, mas eu também tenho acesso aos dados. Existe um privilégio mais simplesinho, que é o mais simples de todos, eu até comentei aqui, questão de prova, tá? Esses 3 privilégios, para quem pretende fazer certificação aí. Privilégio mais simples de todos. Pode fazer a tarefa de manutenção, porém nenhuma tarefa que possa ser destrutiva. Essa aqui é a palavra-chave principal aqui, ó. Nenhuma tarefa que possa ser destrutiva. Ou seja, não corre o risco de pegar e vai lá e deletou um banco de dados, deletou um data file. Não é tarefa destrutiva. Pode adicionar um disco, pode fazer alguma coisa assim, mas não vai ter problema de ele destruir o ambiente. É aquele privilégio que se dá para um DBA menos experiente, enfim, para alguém que você ainda não tenha todo o conhecimento. Iniciando e baixando o ASM pelo SQL Plus. Já vimos agora há pouco como fazer isso. Primeiro setamos a variável com o hora_env, eu seto a variável, seto o ambiente para o mais ASM, conecto com o Sysasm, vou lá dar um startup ou vou lá dar um abort, como eu acabei de fazer. Então, procedendo dessa forma, eu vou estar baixando a instância pelo SQL Plus. Iniciando e baixando a instância pelo SRVCTL. Quando a gente gerencia o Oracle com o Oracle Restart é aquele cara que eu comentei com você. Lembra que quando você subiu a instância, ele já subiu a instância ASM? Eu subi o servidor, né? Eu liguei a minha máquina virtual, ele já subiu a instância ASM. Isso só funciona no grid. Claro, eu tenho como, se eu tiver um database normal sem utilizar ASM, eu posso fazer configurações dentro do init lá do meu sistema operacional para que ele suba automático. Criar um script e mandar que ele suba automático. Mas essa forma como o Oracle faz é o default quando eu tenho grid. Ele vai e já sobe o ASM sozinho. Nessa situação, pode ser que a gente sabe que os processos de background, se eu for lá no meu Oracle, agora que está com a minha instância ASM no ar, baixar ela, subir, e se eu der um kill no Pmon, o que vai acontecer? Derrubou meu banco e não sobe mais, ou ele vai tentar subir novamente? Vamos ver como é que funciona, vamos ver se a gente consegue realmente demonstrar essa situação. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer já vou mostrar como fazer um stop no ASM, o "-f é para fazer com force, para forçar realmente ele a baixar, tá? E depois eu vou dar um srv start asm e vou matar o Pmon para vocês verem como que ele vai proceder, de que forma que ele vai fazer isso. Vamos lá então novamente para o nosso ambiente. Eu vou agora baixar o meu SM utilizando o srvctl. Primeiro eu vou demonstrar que ele está no ar, né? Ok. Então, essa ASM está no ar, srvctl stop ASM -f.
Vou olhar aqui, ó, que eu tinha mostrado. Tá vendo? Ele dá algumas mensagens de erro, mas se você for ver, ele baixou. Não está mais no ar, ok? Para subir agora, srvctl start ASM. Vou acompanhar pelo meu alert log. Ok, subiu. Se eu fizer um PS aqui, vai ver que está no ar. Agora eu vou lá, inadvertidamente, faço um kill. -9 no PMON. Matei o processo do PMON. Vamos ver o que acontece aqui no meu alert log da instância. O que ele fez? Subiu a instância novamente. Eu não estou satisfeito, não, no PMON. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar o SMON. Se o PMON não matou a instância, vou dar um kill -9 no SMON e vai morrer. Se você ver aqui, matou e já subiu, certo? Quem fez isso? O Oracle Restart. Então, olha que interessante, olha como que ele realmente funciona para uma questão de segurança dentro do grid. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele tem que manter a disponibilidade. Uma das ideias principais de você ter o Oracle Cluster, que é o que faz o Oracle Restart, você ter uma infraestrutura de grid, é realmente ele manter a alta disponibilidade do ambiente. Por isso que se caiu de uma forma abrupta, automaticamente ele vai lá e sobe. Agora, se eu quero fazer o seguinte, eu vou lá dar um srvctl stop ASM-F, ele vai baixar e agora, é claro, ele não vai subir novamente manual, porque ele entendeu que eu dei o comando para baixar. Se eu dei lá um shutdown abort, se eu fiz o srvctl, automaticamente ele vai entender que não, que realmente fui eu que fui lá e baixei, então ele não vai subir novamente. Baixei, eu posso subir ele agora. Posso dar um startup aqui. Vamos lá, tá no ar. Vou matar. Matei. Subiu. Viram que interessante? Então, ele é um cara teimoso. Matou, ele sobe a instância novamente. Certo? Então, bastante interessante você saber que o Oracle Restart é o cara que faz isso, e o Oracle Restart faz parte do cluster e a gente só vai ter ele instalando na infraestrutura de grid. Ok? Então, só comentando, a tecnologia Oracle Restart, citada e demonstrada, permite reiniciar automaticamente uma instância ASM, um database ou até mesmo um listener, caso esse venha a cair de forma não desejada, ou seja, sem que eu tenha dado o comando para que ele baixe, né? Sem que eu dê o comando do stop lá para que ele possa proceder.
Ainda eu posso utilizar um outro comando de ASM, que é o ASM CMD. E por ele eu também posso baixar, eu posso acessar os meus discos do ASM. Seria mais ou menos esse ASM CMD, como quando eu tenho lá um file system, eu entro, dou um ls, vejo o conteúdo. Com ASM CMD é a mesma coisa, mas para eu ver o conteúdo do ASM. Vamos ver como que ele funciona lá dentro do meu Oracle. Não só, dificilmente você vai utilizar o ASM CMD para baixar o banco, para subir, para baixar a instância, melhor, a ASM ou para subir a instância, mas você usa muito ele para manipular dados, para olhar os dados que eu tenho, olhar os disk group, as pastas que tem dentro dos disk group, é bastante importante isso. Vamos lá novamente para o nosso ambiente. O comando que eu dou é aqui mesmo, deixa eu só limpar a tela aqui, ASM CMD. Se eu der um LSDG, ele vai me trazer os discos. Olha que legal, ele diz que os discos estão montados, o tamanho de cada disco. Eu tenho um Disk Group Data com 20 GB, um Disk Group Data 2 com 10 GB, foi o que a gente colocou na aula passada, e está praticamente todo liberado, porque não tem nada colocado dentro dele. Se eu vier aqui e fizer um CD Data, der um PWD, você pode ver que ele funciona com comandos normais, ele funciona com comandos bem parecidos com o de sistema operacional. Aqui dentro do Data eu só vou ter uma pasta ASM. Se eu quiser criar uma pasta, eu criei uma pasta teste. Viram? Ele deu erro aqui porque por causa do ASMD, do ASM CMD é parecido com SQL Plus. Se você dá um backspace no comando, ele não entende que aquilo foi feito. Então, por isso que eu só repeti aqui novamente, ele deu certo. Ó. Se eu acessar agora a pasta teste, eu posso vir aqui, pasta teste, eu estou dentro do Disk Data, dentro da pasta teste. Viram que interessante? Então eu consigo colocar pastas, criar pastas dentro do ASM. Como eu já comentei, o ASM, além de trabalhar para o banco de dados, ele também serve como um file system, onde eu posso armazenar arquivos dentro dele. Como eu comentei, então, por ela eu consigo baixar a instância, fazer startup, enfim, diversos comandos através do ASM CMD. Trabalhando redundância no ASM. Quando a gente fez a instalação do ASM, eu lembro de ter comentado a respeito da redundância, que a gente escolhia a redundância externa, por uma questão de espaço, uma questão de economia, e realmente a forma mais utilizada de instalação. Eu lembro que a gente escolheu redundância externa. Imagino que você tenha lembrado disso, afinal de contas foi na aula passada. Nela, então, deixamos que o gerenciador de storage, normalmente de terceiro, storage da Dell, da IBM, CM2, etc., faça o espelhamento através do RAID, através do espelhamento com o processo de segurança próprio. Externo significa externo ao Oracle, externo ao nosso ASM. Porém, o ASM tem uma ferramenta completa se a gente quiser trabalhar isso dentro do próprio ASM. Caso eu queira fazer com que o próprio ASM faça o espelhamento, eu consigo trabalhar a redundância, eu consigo trabalhar ali dentro. Vamos imaginar então que eu tenha 4 discos no meu sistema operacional e eu quero utilizar a redundância normal, ok? Bom, o primeiro item que eu preciso estar ciente é que se eu tiver 4 discos de 10 GB, teoricamente eu teria 40 GB disponível para dados. Porém, eu vou ter a metade da soma deles. Parece confuso, mas vamos entender. Eu tenho 4 discos de 10 GB, 10 GB cada um, fazendo um total de 40 GB. Só que desses 40 GB, eu vou ter 20 GB mais 20 espelhado, que vão ser cópias do que eu tenho ali, para caso tenha um problema, ele possa assumir o processo. Trabalhando na redundância, então, na ASM, cada disco de um lado terá um correspondente, terá informações correspondentes no outro. Caso venha falhar,
o outro pode assumir sem prejuízo para o ambiente e sem downtime para o sistema como um todo. As exchanges de dados são copiadas novamente e distribuídas para manter a segurança, permanecendo assim até que o disco retorne ou seja substituído. Como eu já comentei, é algo que normalmente não utilizamos, pois é mais viável espelhamento no storage de disco e não no ASM. Então, normalmente o que a gente usa é como foi feita a instalação. É claro que no nosso treinamento, eu não vou judiar de vocês, queria que vocês tenham ali na máquina, na hospedeira de vocês, que façam esse trabalho com espelhamento, que vai ocupar um espaço grande. E para o nosso treinamento não tem praticamente fundamento nenhum, seria alguns gigas jogados fora. E nem no nosso ambiente normalmente fazemos assim, deixamos que o próprio storage faça o seu RAID, o próprio storage faça o espelhamento externo ao ASM. Mas é bom você saber que existe, saber que realmente se eu quiser fazer, não, eu quero fazer a redundância no ASM, eu posso trabalhar com ela sem problema nenhum. E vai aqui uma dica, que eu diria que é a dica do dia. Sabe aquele comando que algumas vezes a gente dá de forma inadvertida? Como por exemplo, eu queria dropar um disco, dropei outro. Isso pode custar caro, muitas vezes poderia até custar quase que o serviço do DBA, né? O emprego dele. Porém, eu já passei por situações parecidas e duas dicas. Primeiro, não se desesperar. Segundo, informar alguém mais experiente que você que aconteceu isso para ver o que ele pode te ajudar. No caso de um disk group, foi dado um drop num disk group errado, eu dou um alter disk group, data 2, undrop disks. Se eu tivesse dropado uns discos, algum disco do disk group data 2, eu ia lá e dava um drop disk, automaticamente ele cancelava o drop do disco, voltaria tudo ao normal e estaria praticamente salvo o seu dia. Legal, né, gente? Olha quanta coisa que a gente aprendeu na questão de ASM hoje. Na aula que vem, eu até teria falado eu até tinha comentado que na aula de hoje a gente já iria instalar o nosso database. Mas eu achei interessante fazer esses comentários a mais, traçar algumas informações bem interessantes a respeito do ASM, para depois, então, a gente partir para a instalação do Oracle Database. Claro que ainda vamos comentar bastante a respeito do ASM, ainda vamos trabalhar o ASM, na verdade, no dia a dia, vamos estar recuperando base, vamos estar tudo isso. A partir de agora, nosso banco de dados vai estar todo em cima de ASM. Então, vamos iniciar na próxima aula a instalação do nosso banco de dados, Oracle, da infraestrutura que a gente acabou de criar. Vamos criar mais um disk group para a nossa área de recover, para a nossa fast recovery área. Vamos criar o nosso banco e colocar o nosso banco em modo archive log para que ele armazene os archives dentro do ASM. Perfeito? Gente, então era isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que vocês continuem participando. Dúvidas que tenham, por favor, continuem postando, continuem perguntando. Não deixe a dúvida passar, porque pode ser que depois você esqueça e aí só vai lembrar na hora que realmente precisar, ok? Gente, grande abraço e até a nossa próxima aula.